Boa tarde, meus queridos. Sou o professor Diego. Estamos aqui de novo para o encontro sobre física do PISM do segundo ano. O tema de hoje que a gente vai discutir é reflexão da luz. Boa tarde, Leila. Boa tarde, Cauã. A gente vai discutir hoje reflexão da luz, tá? E essa aula vai ficar gravada e disponibilizada no YouTube do curso para vocês depois. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa antes, fiquem à vontade. Esse é o momento. Se quiser gerar dúvida da semana passada, de alguma coisa que a gente já discutiu ou algo assim, fiquem à vontade. Bom, então vamos caminhar então para o nosso novo tema, tá? Aí eu vou discutir ele com vocês hoje. Eu não sei se vai dar tempo de fazer algum exercício, eu acredito que não, porque a gente tem mais coisas para discutir. Porém, vai dar para a gente dar uma discutida aqui sobre algumas questões interessantes e tudo mais. Se vocês tiverem dúvida, me interrompa a qualquer momento, tá? Não precisa esperar eu abrir algum espaço para isso, é só interromper. E a gente discute, né, e trata esse ponto melhor, tá? Assim como eu tenho feito das últimas vezes, eu deixo separado aqui algumas imagens que eu vou catando e vou montando, né, ao longo da nossa discussão aqui. Hoje a nossa discussão é sobre reflexão da luz, tá? Então, antes de eu entrar nessa questão do espelho aqui, eu vou pegar algumas questões aqui de reflexão da luz, que é isso aqui, ó. Então, a gente tem, né, ou seja, dentro do conteúdo de reflexão da luz, a gente já tinha discutido uma coisa ou outra, né? Porém, imagina aqui que você tem uma estrutura, né? Pode ser uma superfície translúcida, pode ser uma superfície cheia de água, né? Ou seja, a gente tem dois meios diferentes, tá? Um meio em cima e um meio depois desse azul aqui. Não necessariamente isso aqui representa um espelho, uma lente ou algo assim, não, tá? O que a gente está tentando analisar aqui é a reflexão. E aí a gente tem aqui essa reta, que seria uma reta de referência, né, que a gente pode usar aqui, que ela é de referência com relação ao elemento que a gente põe ali. Então, se eu colocar, né, se eu estiver traçando a luz para cá, ó, a minha linha de referência, né, perpendicular à superfície aqui, ela seria nessa direção aqui, ó. Entendeu? Então, ela seria aí, quando vocês estudaram lá no primeiro ano, né, a gente tinha aquela reta tangencial, né? É uma reta que tangencia uma superfície curva. Então, ela está tangenciando, tá, essa superfície. Então, essa reta T aqui, né, traçada aqui, ela está tangenciando a nossa superfície. E essa tangente da superfície, ela vai simbolizar para a gente o eixo, né, a forma como a gente vai tratar ele, porque aí aqui vai ficar 90 graus, né, com relação à vertical. Então, isso dá para a gente um parâmetro mais palpável de luz e das propriedades que a gente vai olhar aqui. E aí, suponha que você tem uma fonte de luz aqui, tá? E você está julgando essa luz. Então, essa luz vai ser refletida na estrutura com o mesmo ângulo de incidência. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, quando a gente tem, né, uma intensidade luminosa, né, alguém produzindo uma luz ali, a gente vai ter uma reflexão de luz com o mesmo valor de angulação. E aí, uma outra característica importante é que a gente vai ter uma refração para o meio, né? Então, a gente vai ter aqui, olha, e ele não precisa seguir em linha reta, né? Ele vai sofrer uma deflexão e ele vai se aproximar do eixo normal ou se afastar do eixo normal, né? Depende aí de como a gente vai analisar a situação. Mas ele pode se afastar ou se aproximar ou se afastar do eixo normal, tá? Então, essa daqui seria a nossa refração. E aí, então, a refração ela não precisa ter o mesmo ângulo que a incidência, tá? Então, a gente teria um alfa aqui diferente. Mas, com relação à incidência e à reflexão, a gente tem, sim, o mesmo ângulo, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, vou colocar essa informação aqui, ó. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá? Essa caneta está meio grossa, eu vou reduzir ela aqui. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? Aí depois,
né? A gente tem essa primeira coisa, mas aí antes de eu falar, eu posso falar dos fenômenos primeiro, não tem problema não. A gente tem então as duas leis da reflexão, tá? A gente tem as duas leis da reflexão, e a primeira reflexão é que o raio refletido pertence ao plano de incidência, ou seja, o raio refletido, a reta normal no ponto de incidência e o ponto incidente são coplanares. O que significa isso, tá? Significa que eles estão no mesmo plano. Então, eles estão aqui em um mesmo plano. Então, se a gente imaginar aqui ó, um quadrado, um retângulo aqui, né? Que seria um plano, tá? Se o ângulo de incidência está nesse plano, o ângulo de reflexão estará no mesmo plano, ou seja, isso faz com que eles sejam coplanares, tá? Então, coplanares são aqueles elementos que participam de um mesmo plano. Então, se a gente tem um plano aqui, eles vão, tanto a incidência quanto a reflexão, vai participar do mesmo plano. E a segunda lei é que o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência, que foi o que eu disse agora, tá? E aí ele tem escrito mais bonitinho aqui para vocês, né? Do que a minha letra, né? Então ele tem escrito aqui que é a segunda lei da reflexão. A gente tem uma antes de eu falar do espelho, né? Vamos falar desse aqui, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplinho, tá? Perceba que a gente tem um laser vindo de algum desses dois pontos aqui, e ele bate e volta. Perceba, olha, que ele está refletindo nessa estrutura de espelho aqui, ele está refletindo, olha, e a gente tem um ângulo de incidência, e a gente tem um ângulo de reflexão. A gente pode dizer que alfa é igual a beta, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E a gente pode provar isso aqui, por quê? Aqui a gente tem a linha normal, né? Aqui, ó, a gente tem a normal, e aqui, ó, 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Tá vendo? Elas estão atravessando o mesmo ponto. Então, a gente tem aí um mesmo ângulo de reflexão, né? A gente tem um ângulo de incidência, o ângulo de reflexão vai ser igualzinho. Isso daí é uma forma de provar. Vocês podem fazer isso com um laser e um espelho. Tá? E que vocês conseguem provar isso direitinho. Tá? Tem que ser espelho plano, não pode ser uma lente, tá? Não pode ser aquele espelho que aumenta o rosto, não pode ser aquele espelho que diminui o rosto, aquele que dá para ver espinha e tudo mais, não pode ser, tá? Tem que ser um espelho plano, tá? Tem que ser um espelho de banheiro, aquele normalzinho de banheiro, né? Que ele é plano e não tem nenhuma abaulação, não tem uma modificação da sua visão do seu corpo, tá? A gente tem, então, essas primeiras características, tá? E agora a gente vai falar especificamente do espelho plano. Tá? E o espelho plano, né, ele vai ter esta mesma propriedade, tá? Então, deixa eu escrever aqui espelho plano. Ó, vamos olhar primeiro o espelho, depois a gente olha a lente, tá? A gente tem aqui no espelho, ó, a luz incide e a luz reflete. Então, no espelho, ele faz uma reflexão completa da nossa luz, da nossa iluminação. Então, ele vai refletir tudo, ele não vai deixar passar nada. Lembra que antes eu não estava delimitando qual era o elemento, né? Por quê? Se a gente está trabalhando com a água de um lago, por exemplo, ela vai ter reflexão, mas ela também vai ter refração. Tá? Já no caso do espelho, não. No caso do espelho, a gente só tem reflexão. Ah, mas em condições ideais também é assim? Não, em condições ideais, alguma coisinha sempre foge do padrão, né? Então, a gente pode ter uma absorção mínima ali do espelho, tá? Mas ele é considerado uma estrutura que não absorve nada, tá? E isso é uma aproximação bem efetiva para tudo que a gente vai desenvolver aqui, tá? Inclusive, às vezes, em níveis mais complexos, a gente também assume isso, que toda a luz incidente ela é refletida dentro de um espelho. Então, a gente não teria nenhuma parte de refração a ser considerada nessa ideia, tá? Tudo que entra de incidência, ele vai embora como reflexão. A gente não tem uma refração aí da luz vinda, né, com relação ao espelho. Então, a gente vai ter uma reflexão e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, alfa é igual a beta. Né? Até aí a gente discutiu, até aí a gente sabe, né? E se você quiser analisar com mais carinho, olha, você pode perceber que a normal está aqui, olha,
e ele entra aqui, ó, nesse furo e ele sai nesse furo. Tá vendo? Ó, a mesma distância, né? Então eu posso ter esses dois triângulos aqui e conseguir demonstrar que o ângulo ali é o mesmo. Então é tranquilo, a gente tem a mesma propriedade funcionando aqui dentro, a gente vai ter ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Tá? O novo conceito que eu estou querendo chegar aqui é que um observador, né, ele vai também influenciar ali o que ele vê, tá? A posição de onde ele está. E aí aqui a gente tem uma lente, tá? Então, se a pessoa está usando um óculos, se a pessoa está usando uma segunda lente ali, né, uma lente de alguma que deixa passar, né? A gente pode imaginar um óculos mesmo, que eu acho que fica mais fácil de você visualizar, mas pode ser algum outro elemento parecido também. Mas se ela tiver um óculos antes dela, esse óculos ele causa uma diferença, uma modificação desse raio luminoso, tá? E vai para o olho da pessoa. Só que, de qualquer forma, a gente teria aqui uma reversibilidade dessa luz, né? Ou seja, eu vou ver a lanterna lá se eu tiver uma posição específica aqui. Eu vou não ver a lanterna se eu também tiver uma posição específica. Tá? E a gente pode pensar nisso, né? Nessa ideia de reversibilidade, por exemplo, se eu inverto os papéis, ou seja, se eu inverto a posição dos dois igualmente, né? Então eu coloco a lanterna no lugar do observador e o observador no lugar da lanterna. Olha, ele vai continuar fazendo o mesmo caminho, só que de forma inversa. Então isso que a gente fala de reversibilidade, né? Se eu coloco o instrumento iluminador numa posição e ele gera uma trajetória no sentido específico, se eu trocar essa posição, ele vai gerar a mesma trajetória, só que da posição diferente. Então, os raios solares aqui eles são os mesmos, só perceba que as setas mudam, porque daqui ela está indo de cá para lá e de lá ela está indo da lanterna, né, para o observador. Ela sempre vai da lanterna para o observador. Então, uma vez que eu inverti o sentido dos raios luminosos. Então, o caminho que ele vai seguir é o mesmo, né? E aí, um exemplo prático aí, para se vocês ainda estiverem confusos com o que é isso, né? O motorista do táxi, do Uber aí, conseguir te ver de volta. Então, ele consegue te ver através do espelho retrovisor e você consegue ver ele também. Por quê? Se ele está vendo os seus olhos, né? A gente tem a reversibilidade que seus olhos vão ver os olhos dele também. Então, a gente consegue aí ter essa dinâmica, né? Mas aí não sei se vocês já perceberam, né, que depende de para onde está apontado o retrovisor certinho, para ver o que você vai ver dele e o que ele vai ver de você. Né? Se ele estiver um pouco mais para cima, ele vai ver mais para cima de você, tá? E você também vai ver mais para cima dele. Então depende um pouco do seu posicionamento para saber o que efetivamente você está vendo nele e o que ele efetivamente está vendo em você, né? Ele ou ela. Então o que o motorista aí ou a motorista está vendo, né, e o que você está vendo de volta. Mas a reversibilidade é isso, né? O caminho vai e o caminho volta também. Tá? Então, se você invertesse de posição com o motorista, a gente teria aí que você veria exatamente o que o motorista vê, né? E o vice-versa. Tá? Só que aí a gente tem que considerar também questão de altura, que vai mudar um pouquinho, mas eu acho que vocês entenderam a ideia geral, né? Então, se você posiciona exatamente naquela posição e inverte as posições, a luz ela vai fazer o mesmo caminho, só que no sentido inverso. Bom, então a gente já viu as leis, já viu as discussões e a gente tem que o espelho plano ele é uma superfície 100% refletora. Então ele vai pegar esses raios solares, né, e vai refletir. Tá? O espelho do retrovisor do carro, tá? Normalmente ele não é 100% plano, não, tá? Ele é levemente abaulado. E isso faz uma modificação de como você vê, do que você vê, e você tem, às vezes, uma visão mais ampla também. Mas a gente vai falar de lentes, né, e espelhos côncavos e convexos mais para frente também. Então a gente tem um espelho plano, tá? Que é o normalzinho que a gente olha no espelho para ver se a gente está bonito. Tá? Esse é o espelho plano, bonitinho, normal. Então ele vai ter uma superfície completamente refletora, tá? Então todos os raios solares que chegam, eles são refletidos com o mesmo ângulo de incidência. Então a gente tem um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Tá? Lembrando desse detalhe, e a gente vai ter os raios luminosos e as reflexões acontecendo ali. Quem tiver dúvida aí, interrompa a qualquer momento, hein? Não deixa a dúvida passar, não.
E aí, vamos continuar aqui. A gente tem, por exemplo, um observador, tá? E a gente tem ali um objeto, né? E a gente tem a reflexão daquele objeto. Então, olha só, essa daqui é o objeto. Tá? E esse daqui é a imagem dele. Tá? E isso daqui é o meu observador, ou seja, de onde eu estou vendo, né? De onde eu estou vendo aquela estrutura. Então, perceba que o meu campo de visão é esse, né? E aí eu vou ver a imagem aqui. Perceba que a imagem ela vai ter uma mesma distância, ó, né? A mesma distância aqui entre a imagem e o espelho é a mesma distância entre o espelho e a imagem. Perdão. A mesma distância entre o objeto e o espelho é a mesma distância entre o espelho e a imagem. Tá? Então a gente tem a mesma distância aqui entre os dois grupos. A gente pode chamar isso de D, a gente pode chamar disso da letra que a gente quiser. Vamos chamar de D aqui, que eu acho que é mais adequado, né? A gente tem aqui uma distância D. Tá? Então a imagem ela vai ser provocada aqui. Só que a forma como eu estou vendo é um pouquinho diferente, né? Por quê? A minha visão ela não está em cima do meu objeto aqui, ela está para cá. Então, esse objeto, né, que é um objeto que está, né, provocando ali a emissão e a natureza que a gente quer ver, né, ele está emitindo raios solares, ó, e aqui, olha, ele vai e veja que, olha, o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. O ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. Então, por isso que esse daqui fica mais aberto e esse aqui fica mais fechado, né? Porque você está encostando antes no espelho. E isso daqui vai formar o campo de visão que a pessoa tem. Tá? E aí, dentro disso, ele traça aqui, olha, os reticências, né, os pontilhados, reticências, o pontilhado aqui até a imagem, que é a forma como eu vou ver aquela imagem. Né? Então, aquela imagem aqui, essa seria a forma que eu veria esta imagem. Eu acho que tem um exemplinho aqui, mais visual, sobre isso acontecendo. Ah, deixa eu jogar ela ali. Então, aqui, olha, a gente tem uma... Tá vendo? Você está olhando de fora aqui, ó. Seu campo de visão está para cá, tá? E você está vendo ali a reflexão do bonequinho, né? Do bonequinho no espelho. Então, veja que a nossa observação não está exatamente em cima onde o bonequinho está. Porque quando você olha no espelho, né? Você, ao mesmo tempo que você é o objeto daquela imagem, você também é o observador. Então, você é a pessoa que olha e você é o objeto a ser olhado. Tá? Então, nesse caso aqui, não. A gente tem um objeto que vai estar provocando uma imagem e, no seu caso, você é um observador que está numa terceira posição olhando essa reflexão de objeto. Então, de acordo com a posição que você está, você vai ver uma reflexão de uma forma. Mas isso não muda a imagem que está sendo provocada lá. Isso muda a referência que você está. Então, dependendo da posição que você está, você vai ter uma visão diferente, né, daquela imagem que está provocada ali. O que não muda a imagem, só muda a sua direção, a sua perspectiva de visão ali. Por quê? Por exemplo, né? Desse lado de cá, a gente tem mais ênfase do rosto ali do bichinho, né? Da parte frontal do bichinho ali, se a gente está olhando de cá. Se a gente estivesse olhando de lá, a gente teria um enfoque maior na parte traseira do bichinho. Então, a gente conseguiria ver mais detalhes dessa parte. Então, dependendo da sua posição como observador, você vai ver detalhes, né? Você vai ver um enfoque maior em uma região diferente do nosso bichinho. Mas a imagem dele está lá completinha, né? O que está mudando aqui é a nossa observação, né? O nosso instinto ali de observação. Bom, o que mais nós temos aqui, né? A gente tem a mesma ideia aqui para uma velhinha, tá? Então a gente tem uma velhinha aqui que está sendo projetada lá do outro lado. Então, olha só, a gente tem um objeto, tá? E a gente tem a imagem desse objeto e a gente tem a perspectiva que a gente está olhando, tá? E aí aqui a gente tem um espelho plano. Tudo está sendo refletido. Esta imagem ela é virtual, né? Ela é uma imagem virtual. Por quê? Porque ela é feita... Como é que a gente vai definir, né? O que é virtual e o que é real, né? Então, isso já é assim, já é uma discussão para próximos episódios, mas é uma discussão que a gente pode fazer agora também, tá?
A gente vai ter, lembra que eu falei com vocês que no espelho plano a gente vai ter uma reflexão completa, né, das nossos raios luminosos, né, dos nossos raios ali que são luminosos. Então, se a gente vai ter uma reflexão completa, olha, ele vai bater e vai sair aqui na direção do observador. Então, ele bateu e saiu na direção do observador. Tá? E aí, perceba que a imagem ela é feita com a projeção, olha, do raio que vai do observador, né, até a imagem aqui, ó. Então, ela é feita com a projeção, tá? Ela é feita com o pontilhado do raio. Então, ela não é feita com o raio em si, ela é feita com uma projeção daquele raio luminoso que está sendo refletido até o observador. Então, se ela é feita com projeções de raios, a gente vai entendê-la como virtual. Tá? Se ela fosse feita pelo próprio raio, a gente entenderia ela como real. Tá? Então, essa é a principal diferença, e a gente vai analisar isso melhor ainda em algumas outras situações de lente. Porém, a gente já precisa fazer essa primeira análise aqui para vocês entenderem o espelho plano na sua forma completa. Então, o espelho plano ele vai fazer uma reflexão completa desses raios luminosos, tá? E a imagem ela vai ser projetada ali, ela vai ser formada pelos raios de derivação, né, de projetados ali dos nossos raios emergentes, que são esses aqui, ó, que estão indo para o campo de visão da pessoa. Então, ela vai projetar esses raios emergentes e a gente vai ter a formação dessa imagem virtual. Ok. Que mais nós temos? Deixa eu pegar a próxima discussão aqui. Tá, a gente já tinha feito essa discussão aqui, né, que é o raio incidente, né, igual ao raio refletido, né, e a formação da imagem virtual ali, olha, feita pela projeção do raio emergente. Então é por isso que a gente teria ela virtual. Tá? E a gente tem alguns desenhos, né, que mostram aí as imagens obtidas em espelhos planos. Então, ela não vai modificar em nada, né, a imagem, ela vai manter a imagem 100% original, ela não vai fazer um achatamento, ela não vai fazer um esticamento, ela vai fazer uma manutenção ali de toda a estrutura da imagem e ela vai manter todas as distâncias e todas as proporções. Então, se você olha um ponto específico aqui, por exemplo, a mão dela aqui, ó, ela está à mesma distância do espelho, né, que estaria aqui no meio entre essas duas. Então, a mão dela está na mesma distância para o espelho. Aqui a testa dela está à mesma distância para cá. Então a gente tem aí condições, né, que a gente pode usar para entender o espelho e o funcionamento dele. Então aqui o pé, ó, o espelho está aqui, tá? A gente tem uma mesma distância aqui, uma mesma distância aqui. Então essa distância aqui que vai ser o nosso parâmetro aí para ver as distâncias e ver as proporções. Então o espelho plano ele mantém a mesma proporção. Se a gente tem uma situação como essa, né? Se você está se movimentando aí em direção ao espelho, a sua imagem ela vai se movimentar em direção ao espelho também, com a mesma velocidade. Então, vocês podem fazer esse teste, olhar de frente para o espelho, tá? Andar em direção a ele, que você vai ver que a sua imagem também está se aproximando de você. Então, o objeto e a imagem andam na mesma velocidade, seja de aproximação, seja de afastamento, tá? Ele vai sempre manter essa distância, né? Então, para ele manter essa distância, ele tem que se movimentar junto com você. E a gente não pode simplesmente sobrepor uma imagem, tá? Por quê? Você vai colocar um objeto, um F, tá? E na hora que você olhar a imagem dele vai estar um F espelhado, né? Que a gente pode dizer, né? Que é um F ao contrário, né? Não é necessariamente completamente ao contrário, mas ele vai estar espelhado ali. Tanto que isso gera algumas... Às vezes a gente fica confuso com isso, né? Mas vocês já viram que ambulância, a escrita dela é ao contrário, né? Aqui, ó, o nome fica escrito ao contrário. Porque na hora que o motorista no carro estiver na frente de uma ambulância, ele vai olhar no retrovisor e ele vai ver o nome escrito certo. Ele vai ver a ambulância escrito certo. Porque quando a gente faz essa inversão, né, no espelho, a gente vai ver o nome escrito certinho. Se eles não tivessem feito isso, né, esse nome ao contrário, a gente não ia conseguir ler, porque na hora que
que aparecesse no retrovisor, ia aparecer a palavra invertida. Então, ia dificultar a visualização da pessoa que está dirigindo. Ela não ia conseguir reconhecer a palavra, né? Ela teria dificuldade para isso. Então, por isso que o nome ambulância vem escrito ao contrário, para que na hora que você projetar ela no espelho, ela apareça certinho. Então, se você pega... Você pode escrever um recadinho, né? Alguma coisa num caderno, por exemplo, e colocar no espelho. Você vai ver que a imagem vai ser exatamente igual, mas ela vai ser espelhada, né? Você não vai conseguir ler aquele caderninho da mesma forma que você escreveu, porque ele vai estar invertendo toda a estrutura. Bom, a gente tem também... aqui a gente está analisando o campo, tá? Do espelho em relação ao objeto. Então, o que a gente consegue observar. Então, o que está sendo feito nesse desenho aqui? Deixa eu jogar ele para lá, que eu acho que vai facilitar para eu desenhar aqui. A gente precisa saber o campo de visão da pessoa, tá? Então, a gente tem uma pessoa aqui, né? Você está aqui, e você está olhando para o espelho. Você quer saber o que você vê com relação a esse espelho, tá? Qual é o campo de visão que você tem com relação a esse espelho. E aí, uma forma de você fazer isso é você pensar o seguinte: eu vou fazer o seguinte, então. Olha, o meu espelho está aqui no meio, né? Então, eu vou projetar o meu observador para cá, para a direita. Então, ele vai ser o olhinho aqui, tá? Eu estou projetando ele ali para o outro lado, tá? Então, eu estou julgando você a mesma distância, ó. Como se você fosse uma imagem desse espelho. Eu estou jogando você lá para o outro lado. E aí eu vou pegar aqui os raios luminosos limite, ou seja, eu vou pegar o raio luminoso que vai no extremo do espelho e vou pegar outro raio luminoso que vai no outro extremo do espelho. Tá? E eu vou esticar esses raios luminosos. Eu esticando esses raios luminosos, eu vou ter que o campo de visão que eu vejo aqui, ó, daqui, ele é esse aqui. Então, o que eu vejo no espelho é esse campo de visão aqui. Eu poderia, né? Eu poderia fazer de outra forma. Eu poderia dizer, ó, aqui eu vou projetar no início do espelho e aqui eu vou projetar no fim do espelho. Só que a gente tem uma reflexão completa, né? Então ele vai refletir aqui, ó, e vai refletir aqui, ó. Então dá no mesmo, tá? A gente vai ter uma reflexão completa e ele vai voltar os raios luminosos. Só que muitas vezes é mais simples eu fazer essa projeção para lá e traçar tudo em linha reta. Tá? Então depende um pouco da situação, mas você pode usar as duas estratégias que não tem problema nenhum. Então a gente tem a opção 1. Tá? E a opção 2. Que seria essa ideia aqui. Tá? E os dois mostram o mesmo caminho que a gente teria para trilhar ali. O título aqui. A gente já discutiu algumas características do espelho, tá? E agora a gente vai discutir a translação de um espelho plano. Então, como é que a gente faz essa translação de um espelho plano? Aí a gente tem o seguinte, ó. A gente tem um objeto aqui, tá? Que é uma velhinha. E ela está tem uma imagem virtual aqui do lado de cá dela. E aí, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou saindo dessa situação aqui, 1 de cima, e estou indo para a situação 2 de baixo. Mas quem que eu movimentei? Eu movimentei o meu espelho. Tá? Eu andei o meu espelho um deslocamento L. Por isso que a gente fala translação, porque houve um translado do meu espelho. Tá? Ele foi movimentado ali a uma certa distância, a um certo movimento. Bom, e aí para a gente fazer esse translado, né? Esse translado aqui de tamanho L, a gente vai ter uma modificação aqui na nossa imagem. E a gente precisa tentar dimensionar, né? Tentar entender quanto que foi esse deslocamento de imagem, né? O que aconteceu aqui, por que aconteceu aqui. Então eu vou dizer aqui, ó, na primeira situação a gente tem D1 e D1, certo?
Na segunda situação, a gente tem D2 e D2. Por quê? A distância entre o objeto e a imagem é a mesma distância entre o objeto e... A mesma distância entre o objeto e o espelho é a mesma distância entre o espelho e a imagem. Tá? Então, tanto na primeira situação, quanto na segunda situação. Então, né, a gente pode dizer o quê, né? Olha, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que 2D1, 2D2, isso aqui 2D1. Eu posso dizer que 2D2 menos x é igual a 2D1. Não posso dizer isso? Por quê? A gente tem aqui uma mudança x, que a gente não sabe o valor, tá? E eu posso dizer que esse tamanho todo é 2D2, e eu posso dizer que esse tamanho todo é 2D1. Então, eles começam no mesmo ponto, né? Então, se eu faço 2D2 menos 2D1, o que vai sobrar é essa região aqui, que é o nosso x. Então, eu tenho aqui o nosso x sobrando. Então, 2D2 menos x é igual a 2D1. Ou eu poderia dizer também que 2D2 menos 2D1 é igual a x. Tá? O jeito que fica mais confortável para vocês. Então, eu tenho essa primeira característica, né? Que seria essa informação. Mas eu também posso dizer, né, que, olha, D2 menos D1 é igual a L. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2, D2 menos D1, tá? Eu coloquei o 2 em evidência, D2 menos D1 é igual a X. Então, o D2 menos D1 é igual a L, tá? D2 menos D1 é igual a L. Tá? Então, eu posso dizer que 2L é igual a X. Então, por que essa informação é importante para mim? Tá? Porque eu posso dizer que a imagem ela vai ser deslocada de um tamanho X, que é igual a 2L. Então, se eu desloco o meu espelho num valor L, a minha imagem ela se desloca no valor de 2L. Para manter a mesma distância, né, entre objeto e espelho e entre imagem e espelho. Então, se eu tenho um translado de L, eu vou ter uma modificação da imagem de 2L. Que ela vai andar para suprir essa necessidade, né, e ficar a mesma distância ali do espelho que o objeto está. Tranquilo até aí? Vocês querem perguntar? Tirar dúvidas? Aqui. Então a gente tem, né? Eu esqueci desse detalhe aqui. Antes de eu falar da rotação, deixa eu trazer isso aqui antes. Isso aqui traz para a gente uma outra informação interessante, né? Porque se ela vai andar, se a imagem vai andar a uma distância 2 vezes maior, né? Então isso significa que se eu colocar um espelho para andar a uma velocidade v, a imagem ela vai andar a velocidade 2v. Então ela vai andar mais rápido do que o espelho. Então se você vê um espelho indo a 10 km por hora na sua frente, você vai ver a sua imagem afastando de você a 20 km por hora. Muito doido, né? Mas a sua imagem ela vai ficar mais longe de você mais rápido. Né? Então, se o espelho está andando a V, a imagem ela vai andar a 2V. Ok. Então, a gente tem agora a rotação de um espelho plano. Então, a gente olhou translação. Agora, a gente vai olhar a rotação de um espelho plano. Deixa eu escrever aqui primeiro. Rotação de um espelho plano. Então, cola aqui. Então, olha só, a gente tem uma luz, né? Ou seja, uma lanterna aqui iluminando, tá? E a gente tem esse espelho aqui na posição E1. E a gente vai rotacionar ele no ângulo alfa até E2. Tá? Então, a gente está fazendo uma rotação
de um ângulo alfa ali até aquela posição. E aí a gente quer entender o que acontece, né, nesse rolê, o que a gente vai ter de informação, o que vai acontecer. Tá? Então a gente tem o seguinte: a gente tem esse raio luminoso que está vindo aqui e está refletindo. A gente vai ter θ1 aqui e θ1 aqui, porque o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Quando a gente faz a rotação, a gente vai ter um novo ângulo de incidência, que seria o nosso θ2. Tá? E um novo ângulo de reflexão, que é igualzinho a ele, que seria um novo θ2. Seria um novo θ2. Então, a gente vai ter uma mudança aqui, né, da estrutura que a gente está trabalhando como um todo. E a gente pode encontrar os pontos e tentar traçar os pontos. Por quê? A gente fez uma rotação no espelho, né? E aí essa normal aqui, olha, ela rotacionou na mesma proporção. Então a gente saiu de N1 para N2. A normal é o quê? É o ângulo, que é a reta que faz 90 graus com o plano. A reta que faz 90 graus com o plano. Né? Se ela sempre faz 90 graus com o plano, né? E eu não mudei a posição da minha lanterna, a partir do momento que eu faço essa rotação, essa projeção aqui do C, ó, ela vai ser o próprio alfa, que é o ângulo que eu rotacionei. Porque ela estava 90 graus e ela continua 90 graus. Então, a mudança de um lugar para o outro foi justamente o ângulo de rotação. Foi o alfa. Então, a mudança entre essas duas normais aqui, ela seria o nosso alfa. Tá? E a gente tem aí o encontro do ângulo de reflexão, que seria o A' e o A duas linhas. E a gente tem esse encontro aqui, ó, que a gente pode chamar de sigma. Eu sempre misturo as letras gregas, né? Eu e a luta com as letras gregas. Vamos lá, de sigma mesmo. Não, de delta. Isso aqui é um delta, só que é um delta meio diferente, porque é maiúsculo e minúsculo. A gente pode até conferir isso depois, tá? Mas eu vou chamar de delta aqui para facilitar a nossa vida. Então, esse delta aqui é a diferença entre os ângulos de reflexão. E a gente vai tentar achar uma relação para ele, né? Alguma informação que seja cabível, que seja interessante entre os ângulos de reflexão. E aí vamos pensar o seguinte. Vou fazer esse daqui, que esse daqui eu posso dar um zoom para vocês e marcar melhor os pontos que eu preciso. Então, olha só. A gente vai ter dois triângulos aqui, tá? E eu vou marcar o primeiro para vocês. O primeiro triângulo é esse aqui, ó. Eu estou analisando. Então a gente tem um triangulinho aqui, um triangulinho lindo, maravilhoso, sabe? Todo fofinho e tal. E a gente tem esse triangulinho funcionando aqui. Tá? E a gente sabe o quê? Que a soma dos ângulos, né? A soma dos ângulos internos aqui de um triângulo é 180 graus. Então eu posso dizer que o meu delta, né, mais esses outros dois ângulos aqui, ele é igual a 180 graus. Então vamos ver se a gente consegue alguma informação relevante em cima desses ângulos aqui, né? E aí a gente vai tentar bolar aí o que seria, né, os valores que a gente vai precisar. Então olha só. Para esse ângulo aqui de cima, olha, a gente tem aqui OPV, então oposto pelo vértice, tá? Então aqui é θ1 e aqui é θ1. Olha, esse daqui está oposto pelo vértice, ó, com esse de cá. E esse daqui está oposto pelo vértice com esse de cá. Então eu consigo fazer essa relação e dizer que aqui eu tenho θ1 e θ1 também. Então, ou seja, o ângulo inteiro aqui, né, desse triângulo que a gente está olhando, ele vale 2 vezes o θ1. Perfeito, resolveu a nossa questão, resolveu o nosso problema. Tá? Agora eu quero descobrir esse ângulo aqui. Tá? E aí, como é que eu descubro esse ângulo aqui? Vou colocar ele de preto. Como é que eu descubro esse ângulo aqui? A gente tem θ2 aqui, tá? E esse daqui, olha, é oposto pelo vértice com aquele θ2 ali. Então, eu sei que aqui é θ2. Eu sei também que tudo isso aqui, ó, nessa aqui que tá nesta reta aqui,
vale 180 graus, né? Porque é um plano. A gente tem uma reta planar ali. Então, a soma disso tudo aqui vale 180 graus. Se a soma disso tudo aqui vale 180 graus, né? Eu posso dizer que aquele ângulo ali, ele vai ser 180, né, menos 2θ2. Por que eu estou dizendo isso? Tudo é 180 e eu estou tirando o θ2 de cá e o θ2 de lá para descobrir esse ângulo intermediário aqui, ó. Eu vou dizer que ele é 180, né, que seria o todo ali, menos 2θ2. Então, eu posso dizer aqui, no nosso caso, que delta mais 2θ1 mais 180 menos 2θ2 é igual a 180. Então, eu tenho que delta mais 2θ1 menos 2θ2 é igual a 180. E aí eu vou passar... E aí eu vou passar esse 180 aqui para o outro lado, menos 180. 180 menos 180 dá zero. Tá? Então, eu vou ter que delta mais 2θ1 menos 2θ2 é igual a zero. Então, eu tenho essa relação e eu posso usar ela. Aí, vamos agora trabalhar com o outro triângulo e depois a gente volta nessa relação para ver se ela ajuda a gente um pouco mais, tá? Então, vamos trabalhar com o segundo triângulo. Eu vou pegar esse aqui e vou copiar aqui para baixo. Qual que é o meu segundo triângulo que eu quero trabalhar? É esse aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui que eu destaquei aqui agora para vocês. Tá? Então, eu tenho um ângulo alfa aqui que já foi dado, e eu vou usar a mesma ideia, dizer que a soma dos ângulos desse triângulo aqui é 180 graus. Tá? Eu posso dizer que esse ângulo aqui é θ1, né? Porque ele é oposto pelo vértice a esse aqui, ó. Tá? Então, ele é θ1. Esse 1 aqui tá meio ruim, mas eu vou dar uma melhoradinha nele. Tá? Então, θ1. E esse daqui, né? Eu posso dizer o quê? Que ele é 180 menos θ2. Então, ele é 180 menos θ2. Tá? Então, eu posso dizer que alfa mais θ1, tá? Mais 180 menos θ2 é igual a 180. Tá? Então, eu posso cortar o 180, né? Vai sumir ali. Então, eu posso dizer que alfa mais θ1 menos θ2 é igual a zero. Então, eu tenho a segunda relação aqui. Agora, eu vou pegar essas duas relações para ver se eu consigo alguma informação interessante aqui em cima do... Então, eu tenho a primeira relação, tá? E eu tenho a segunda relação, que é essa aqui. Então, eu vou colocar a relação aqui, uma do lado da outra. Ó. Eu tenho uma relação aqui, uma do lado da outra. E eu quero relacionar o delta com o alfa, né, que é o ângulo entre os raios incidentes. E na verdade, assim, é o ângulo de rotação e o ângulo aqui com relação à reflexão dos raios. Então, eu quero relacionar esses dois carinhas. Então, eu posso dizer que delta ele é igual a... Vou passar aquilo ali para o outro lado. Então, ele vai ficar menos 2θ1, tá? Mais 2θ2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, que vai ficar menos θ1 mais θ2. Se eu colocar o 2 em evidência aqui, eu vou ficar com 2 que multiplica menos θ1 mais θ2. Mas isso aqui não é o alfa? Então, no lugar disso aqui, eu posso pôr alfa. Então, o delta é igual a 2 alfa. Tá? Então, essa relação eu posso fazer e eu posso concluir dizendo que, né, o ângulo aqui entre as reflexões, né, ele vai ser duas vezes o ângulo de rotação. Então, a gente tem um detalhamento e tem um texto bonitinho sobre isso aqui que eu queria trazer, porque eu não consigo decorar textos bonitinhos, mas às vezes eles ajudam a gente. Cadê você, amiguinho? Cadê você, amiguinho? Estou por aqui, ó.
Ah, não, ele usou o mesmo termo que eu. Ó, quando o espelho plano sofre uma rotação de um ângulo alfa em torno de um eixo normal ao plano de incidência de um raio de luz proveniente de uma luz fonte fixa, o raio refletido correspondente sofre uma rotação, no mesmo sentido, de um ângulo que equivale ao dobro de alfa. Tá? Então é a mesma coisa que eu falei, eu achei que ele ia falar mais bonito ainda, mas não. Então, o ângulo entre os raios refletidos ele vai ser o dobro do ângulo de rotação que você fez entre o espelho, tá? Então, se você movimenta um pouquinho o espelho, tá? A gente vai ter aí uma reflexão de raios 2 vezes maior do que esse ângulo que você modificou. Então, se você modificou 30 graus, os raios refletidos eles vão mudar aí 60 graus. Então, é isso que a gente está dizendo nessa questão aqui. E aí, o último tópico de hoje é imagens múltiplas em dois espelhos planos associados. Então, se a gente tem dois espelhos planos, tá? Se a gente tem dois espelhos planos associados, a gente vai ter a provocação de imagens múltiplas. Eu acho que eu vou até pegar o exemplo primeiro, né, porque ele facilita a visualização da gente. É quando a gente faz isso aqui, ó. A gente tem um objeto só, tá? Mas a gente tem dois espelhos. E aí ele vai provocar isso aqui, ó. O daqui eu acho que está melhor de ver. Ele vai provocar isso aqui, a formação de múltiplas imagens dentro daqueles dois espelhos. Então, isso é uma atividade interessante também. Se você tiver dois espelhinhos aí em casa, pequenos, né? E um objeto pequeno também, você coloca esse objeto, tá? E aí você vai mexendo ali os espelhos. E você vai ver que o número de imagens ele modifica de acordo com o que você movimenta ali o seu espelho. Você vai ter mais ou menos imagens de acordo com a movimentação do seu espelho, tá? E aí, a gente tem uma fórmula para descobrir a quantidade de imagens. Né? E como é que a gente descobre essa quantidade de imagens? O número de imagens fornecida fica determinado pela fórmula, ó, 360 sobre alfa menos 1. Então, é uma fórmula empírica porque ela foi dada, né? Ela foi feita por testes, então ela não tem uma demonstração matemática por trás. Tá? Então, a gente tem ali que a fórmula ela seria 360 sobre alfa menos 1. Então, por exemplo, eu tenho um objeto, tá? Se eu colocar esses dois espelhos aqui no ângulo de 30 graus, quantas imagens eu vou ter? Olha, eu vou ter n igual a 360 dividido por 30, né? Porque o alfa é o ângulo que eu coloquei os espelhos, né? O ângulo formado entre os espelhos. Menos 1. Então, eu vou ter 360, eu vou cortar o zero aqui, tá? 36 por 3 dá 12. 12 menos 1 dá 11. Então, eu vou ter 11 imagens formadas nesse espelho. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um ângulo de 120 graus, então vai ficar 360 sobre 120 menos 1. 360 sobre 120, ó, 36 por 12 dá 3. 3 menos 1, 2. Duas imagens formadas. Tá? Pode dar valor quebrado? Pode dar valor quebrado. Quer dizer que a sua imagem ela não vai ser formada completamente, ela vai ser formada parcialmente. Tá? Ela vai ser quebrada ali. Eu acho que ele traz um outro detalhezinho que é interessante. Bom, isso aqui é um outro detalhe, é uma nota aqui importante, né, que eu acho que é bom a gente trazer, que é o seguinte, se o quociente 360 sobre alfa for par, então, ou seja, se a gente tiver ali 360 dividido por 90, então daria 4. A expressão será aplicável qualquer que seja a posição de P entre os espelhos. Então, independente de onde está a sua imagem, tá? Nessa situação em que a gente tiver aí um quociente par, né? Se a gente tiver aí um quociente par, a gente pode dizer, vou te dar um exemplo aqui de um quociente par, tá? Então eu tenho 90 graus, ó, 360 dividido por 90, isso aqui dá 4, ó, 40 por quê, né? Isso aqui dá 4. Tá? E aí o número de imagens ele vai ser 4 menos 1, eles vão ser 3 imagens formadas. E aí o que é interessante é o seguinte, tá? Se esse divisão aqui é par,
eu vou ter 3 imagens formadas e elas vão ser formadas independente da posição de P aqui. O P ele só tem que estar visível para os espelhos, mas ele pode ficar em qualquer lugar aqui. Eu posso colocar o meu objeto aqui, aqui, aqui e acolá. E ele vai formar essas imagens bonitinhas, tá? Agora, se eu tiver o quociente ímpar, então se isso aqui for ímpar, né? Então, por exemplo, 360 dividido por 120 dá 3. A expressão ela só se aplica se o P estiver no plano bissetor. O que significa isso? O P ele tem que estar no plano aqui, ó, que divide os dois, tá? Ele tem que estar nessa retinha aqui, ó, que divide os dois, para a gente ter a formação dessas imagens. Então, se ele for ímpar, por exemplo, nesse segundo caso aqui, a gente vai ter 2 imagens formadas, mas essas imagens serão formadas se o nosso objeto estiver aqui bem no plano bissetor. Esse detalhe último aqui, ele não é muito abordado normalmente não, tá? O que acontece é que eles te falam que eles colocaram um objeto e eles vão pedir o número de imagens desse objeto provocado ali. E aí você vai considerar que ela está no plano bissetor, tá? Porque aí ela não vai interferir em nada aqui pra gente. Você só vai modificar a análise se ele especificamente falar alguma coisa que tire ela do plano bissetor. Se ele não falar nada, ela será considerada como se ela estivesse ali no plano dividindo, ou seja, bem entre os dois espelhos ali, né? Bem na linha entre os dois espelhos, tá? Que aí vai facilitar a nossa análise e a nossa discussão aqui. Pessoal, vocês ficaram com dúvidas? Foi tranquilo esse conteúdo? Falei bastante coisa, mas espero que vocês tenham conseguido pegar aí. Tem algumas coisas que são mais fáceis, outras que são mais difíceis na discussão de hoje. Então, se vocês tiverem dúvidas, falem aí para mim. Ok, então, meus jovens. Eu ainda não terminei de montar a lista de vocês, mas eu monto assim que possível, tá? E mando para vocês. Eu vou ver se a gente tem margem para fazer uma aula de exercício semana que vem ou não, tá? Então, não vou prometer nada ainda, que eu preciso analisar com carinho. Mas, de qualquer forma, agradeço a companhia e a presença de vocês. Desejo uma ótima noite e até a próxima.